Irmãos, então nós vamos retomar aqui o nosso estudo sobre os 10 mandamentos. No mês de maio nós tivemos o mês da família, não é? Então nós tiramos aí os 4 domingos do mês de maio, nós falamos a respeito desse tema, né? Sobre a família. Hoje então nós vamos retomar o nosso estudo dos 10 mandamentos. E hoje nós vamos ainda falar sobre o 6º mandamento, tá? Então, quem quiser vir para cá, não é obrigado não, tá? Mas se quiser vir para cá, fiquem à vontade, porque às vezes você tem uma visão melhor aqui desse lado, tá bom? Então vamos ler novamente para que você relembre, e eu espero que você decore também até o final do ano os 10 mandamentos. Vamos lá? Vou pedir os irmãos para lerem, por favor. Vamos lá? Então... Não farás para ti nem semelhança alguma Não tomarás o nome do Senhor. Deixou o Data Show na sua sala. Não, está na diaconal. Irmãos, eu estou olhando aqui meu slide, mas eu vou pedir para os irmãos abrirem para mim, que eu salvei aqui essa parte, na verdade ainda estou no mandamento anterior, mas eu queria que voltasse lá no verso de número 13 e também Deuteronômio, capítulo 5, eu quero que alguém abra para mim, por favor. Eu tinha salvado aqui ontem à noite, mas alguma coisa aconteceu que eu não consegui mudar esses slides. É só para ler novamente o verso de número 13, né? De Êxodo 20, verso 13, não matarás. E também lá Deuteronômio, capítulo 5, se eu não me engano, é o verso 18. Se puder abrir lá para mim, por favor. Qual é o de não matarás? Só para a gente ter a referência. O 17, tá? Então, só foi um errinho aí que não salvou ontem à noite. Eu mudei, mas acho que no final das contas eu não consegui salvar. Vamos lá, para a gente dar início, então, nós estamos falando desse mandamento, né, do 6º mandamento. Então, antes da gente iniciar esse mandamento, né, o tema que a gente vai lidar hoje, a gente precisa ter um pouquinho de cautela, né? E a minha intenção aqui, antes de tudo isso, é nós pensarmos a respeito desse tema, né? A minha intenção aqui, volto a dizer, não é
causar nenhum tipo de polêmica, né? O pastor não está aqui incitando os irmãos a discussões frívolas, sem nenhum motivo, né? Aquele tipo de discussão que não edifica, não traz amadurecimento aos nossos corações. A minha intenção, de fato, é que esse tema possa nos edificar, possa nos fazer refletir e, especialmente, irmãos, possa nos fazer fiéis ao ensino da Escritura. Por outro lado, né, esse é sempre o dilema da vida pastoral. O pastor não pode fugir de assuntos difíceis, né? Eis a grande tentação que alguns colegas pastores têm, né, de fugir daqueles temas que são muitas vezes difíceis de lidar, né, são temas assim melindrosos e que às vezes ele prefere sair por ali, por aqui, por outro lado, sem tocar nesse assunto. Então, quanto a isso, eu estou bem tranquilo, né? Mas eu quero que os irmãos tenham tranquilidade também para quando nós formos lidar, então, sobre esse assunto, tá? Então, só para a gente relembrar, lembra que, então, eu até tinha mudado o slide, né? Foi exatamente a mudança que não aconteceu ali, mas lembra que quando nós iniciamos o 6º mandamento, nós falamos que o não matarás, né, a tradução que tem na nossa Bíblia, ela não é muito, digamos assim, ela não é muito boa acerca do sentido original da palavra em hebraico, né? Então, por isso que algumas traduções trazem, então, a tradução de não assassinarás. Os irmãos lembram o motivo dessa mudança que eu acho que é importante a gente mencionar aqui? Por que é melhor não assassinarás do que não matarás? Sim, Júnior. Isso, ok. Uhum. Isso. Então, o sentido é esse, né? Então, a gente prefere o não assassinarás, porque o assassinato ele tem essa ideia, né, de que matar alguém sem um motivo justo, né? Motivo justo? Existe um motivo justo, né? Tem um motivo justo. A gente vai ver daqui a pouco, né? Existem motivos que você deve, inclusive, matar, né? Então, você deve, inclusive, usar desse artifício, tá? Então, veja, por isso que a gente está preferindo aqui a tradução não assassinarás, tá? Por quê? Porque o não matarás dá a ideia, então, de que não pode matar de jeito nenhum. Mas o não assassinarás dá essa ideia mais completa de que diz respeito, então, ao fato de que você não pode tirar a vida do outro sem um motivo justo, né? Sem, de fato, ser algo permitido por Deus, tá? Então, vamos lá. O nosso tema de hoje é o 6º mandamento e a aplicação da pena capital, tá? Ou, se você preferir, eu não coloquei ali no slide, mas se você preferir, é o que nós chamamos de pena de morte, tá? Que a gente vai tentar tratar uma questão aqui importante, tá? Então, primeiramente, irmãos, o que a gente precisa evidenciar aqui, até para uma questão de contexto, é de que o 6º mandamento, ele tem a ver com a valorização da vida, tá? Quando nós pensamos na pena capital, a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente. Deus valoriza a vida, tá? Deus valoriza a vida. Veja, por exemplo, quando nós encontramos lá em Gênesis capítulo 9, os versos 5 e 6, eu vou pedir alguém para ler, por favor, e eu vou ler aqui para os irmãos, Deuteronômio 17, os versos 12 e 13. Quem achou pode ler aí, Gênesis 9, 5 e 6.
Isso. Então, só para os irmãos conhecerem ali o contexto de Gênesis capítulo 9, nós lemos aqui agora há pouco Gênesis capítulo 6, mas veja o contexto que vai acontecendo ali depois da queda, né? Nós temos ali Gênesis 4, o assassinato ali daquele irmão, né? Caim matou Abel. Nós vemos capítulo 6, então, o aumento da iniquidade do homem, né? A terra, então, estava contaminada dessa iniquidade. Nós vamos chegando, então, à história de Noé. Noé, então, Deus faz novamente uma aliança com Noé. E se você perceber a aliança que Deus faz com Noé, é como se Deus estivesse fazendo um segundo Gênesis, né? Veja, então, que Deus chama Noé e a sua família, coloca na arca os animais e destrói todas as outras pessoas que estavam ali naquele convívio na época de Noé. E Deus, então, ao tirar Noé da arca, Deus, então, estabelece essa aliança com Noé. E uma das questões da aliança tem a ver, de novo, com a valorização da vida. E aí, então, é o que nós lemos aqui no capítulo 9. Ele diz: se alguém derramar sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Ou seja, Deus está dizendo, a vida tem valor. Faça um bom uso dessa vida, tá? Então, é isso que nós vamos compreender daqui por diante, tá? Então, veja Deuteronômio, ainda como um texto preliminar, diz assim: se o homem, Deuteronômio 17, 12 e 13, se você quiser anotar, o homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir o Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá, e eliminará o mal de Israel, para que todo o povo o ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Tá? Então, guarde esse primeiro princípio aí, né? Deus valoriza a vida, né? A vida tem um preço muito alto para Deus. Nós vamos entender que o Antigo Testamento, então, ele autoriza a pena capital em diversos crimes. Então, veja, aquilo que eu mencionei no início. O texto não matarás não impede e não é contrário às próprias leis que Deus instituiu em alguns casos de pena capital. Eu não vou ler todo o texto, todos os textos, mas se você quiser anotar aí, eu vou mencionando aqui para vocês. Por exemplo, existia uma pena contra o assassinato, Levítico 24, 17. Quem matar alguém será morto. Esse é o texto lá, é o versículo que diz. Se você for em Números 35, você também vai encontrar nos versos 16 e 21 alguma coisa nesse sentido. A gente vai ler daqui a pouco Números 35. Tá? Se você quiser também anotar, ainda os versos 30 a 34 de Números 35 também fala sobre essa questão do assassinato. Irmãos, a Bíblia é tão bela e tão legal nesse sentido aqui também, que nós vamos perceber que a Bíblia já falava de um assassinato que hoje nós falaríamos como um assassinato culposo. Ou seja, a pessoa não teve de fato a intenção de matar aquele indivíduo. E a lei, inclusive, previa que aquela pessoa não poderia ser morta exatamente porque ela matou sem querer. Foi um acidente que levou aquele indivíduo à morte. Então, isso fortalece e confirma aquilo que Deus está instituindo aqui, né? Agora, logicamente, quando alguém ia lá e matava outra pessoa de maneira soberba, ou matava a outra pessoa de maneira sorrateira, vamos dizer assim, né, com intenções realmente de tirar a vida dela, a lei também tinha punições para esse indivíduo. Ainda como a autorização de alguns crimes, né, naquela época também adultério, né, era punido com pena de morte. Né? Hoje adultério acho que não é nem crime mais, né? Acho que um tempo atrás adultério era crime, acho que hoje nem tem mais, né? Mas Levítico capítulo 20, 10 diz: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. A gente vai ver um pouquinho disso daqui a pouco, quando a gente falar sobre aquele encontro de Jesus com aquela mulher considerada como adúltera, né? Você vai encontrar, por exemplo, pena de morte para incesto, Levítico 20, os versos 11 a 14, se você quiser anotar. Era também passível de pena de morte o crime de bestialidade. Quem tiver coito com animal será morto. Êxodo 22, o verso 19. Sodomia também era crime, né, e era punido com pena de morte. Com o homem não te deitará,
como se fosse mulher. É abominação. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Levítico 20, o verso de número 13. Estupro também era um crime passível de pena de morte. Deuteronômio 22, 25. Testemunho falso também era um crime de morte. Deuteronômio 19, os versos 16 a 21, diz assim: quando se levantar testemunha falsa contra alguém para acusar de algum transvio, então os dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-ei como cuidou fazer a seu irmão. E assim exterminará o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Por que o testemunho falso era um crime passível de morte? Porque o testemunho verdadeiro também era. Então, se alguém tivesse uma queixa contra alguém, e se você trouxesse testemunhas, e aquelas testemunhas, então, afirmassem realmente essa pessoa cometeu esse crime, aquelas testemunhas eram as primeiras a atacarem as pedras, para matar aquele indivíduo, para cumprir, então, a pena de morte. Então, se alguém apresenta um testemunho falso, então a coisa se reverte contra ele. Então, se apresentou testemunho falso, ou seja, você queria que o seu irmão fosse punido com a morte, é isso que vai acontecer com você. Tá? Então, é nesse sentido aqui que o testemunho falso era punido com pena de morte. Tá? Sequestro também, então não pode sequestrar. Tá? Então, também era punido com pena de morte. Fornicação de uma filha do sacerdote, também está lá em Levítico 21, verso de número 9. Bruxaria também era passível com pena de morte. Êxodo 22, 18. Sacrifícios humanos também era passível de pena de morte. Olha que crime também era passível com pena de morte. Bater nos pais ou amaldiçoá-los. Está lá em Êxodo 21, os versos 15 e 17. Aquela delinquência juvenil incorrigível também era punível com pena de morte. O adolescente sem causa, revoltado sem causa, também já era previsto aqui em Deuteronômio 21, os versos 18 a 21. Ou seja, o pai e a mãe já tinham tentado corrigir o menino, levavam para o sacerdote e diziam: olha, eu já fiz de tudo com esse rapaz, ele não melhora, ele não muda. Ele continua beberrão e continua me dando trabalho. Sabe o que acontecia com ele? Não ia para a FEBEM, ele era morto. Era isso que acontecia, lá no Antigo Testamento. Blasfêmia também era crime de morte. Profanação do sábado. Profecia falsa. Então, se o indivíduo desse uma profecia e essa profecia não se cumprisse, o que acontecia com o profeta? Ele era morto. Hoje a gente aplaude o profeta, não é? Ele dá uma profecia falsa e a gente fala, glória a Deus. E naquela época ele era morto, porque tinha dado uma profecia falsa contra o povo de Deus. Hoje a gente não liga, né? A gente acha que é bobeira, mas antigamente era assim que era tratado. A profecia falsa, você quer saber? Deuteronômio 13, os versos 1 ao verso 11. Sacrificar a falsos deuses, desacato a sacerdotes ou juízes também eram crimes passíveis de pena de morte. Então, irmãos, por que eu estou falando de todos esses textos? Porque todos esses textos, eles não são contrários ao sexto mandamento. Eles eram previstos na lei de Moisés. Então, veja, não é não matarás, é não assassinarás. O sentido é, você não pode tirar a vida de alguém sem razão. Tá? É esse, então, o sentido que é colocado aqui. Temos, então, esse primeiro caso aí de assassinato, O assassinato, então, de Abel, Então, Caim matou Abel. Mas eu queria chamar a sua atenção, se você quiser abrir lá em Gênesis, capítulo 4, eu queria, então, que você prestasse atenção naquilo que o texto coloca aqui para nós. Eu não sei se você já chegou a pensar a respeito disso, tá? Então, aqui em Gênesis 4, nós estamos falando de algo antes da lei de Moisés.
Alguém leia aí o verso 8, por favor. Isso, lê o verso 14, dona Ana Josina, por favor. 14. Hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Isso. O que a senhora entendeu do que a senhora acabou de ler? Bom, no versículo 8, ele está dizendo o seguinte, que ele foi com o irmão ao campo e lá no campo ele matou o irmão. Sim. No versículo 14, eis que hoje me lanças à face da terra e da tua presença e de esconder-me, e serei fugitivo, errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. Quer dizer, eu matei o meu irmão, e agora eu vou ter que me esconder, porque quem me encontrar vai matar também. Então, É a pena de morte contra Caim. Então veja que a gente está falando de algo antes da lei de Moisés. Caim já tinha a ideia de que se eu tirar a vida de alguém, alguém vai se vingar contra mim. Lembra que depois Deus coloca um sinal nele exatamente para que ninguém o mate? Depois você vai, um pouquinho mais adiante, você vai encontrar Lameque. Lameque matou 2. Um pisou no seu calo e outro esbarrou nele, ele matou os 2. Ele falou, agora eu quero ver quem é que vai tomar a vingança contra mim. Se alguém queria tomar a vingança de Caim, agora então que tome vingança de mim 7 vezes, ou 70 vezes 7, não é? Então veja que, mesmo antes da lei de Moisés, eles já tinham a ideia de que uma vida só pode ser paga com outra vida. Por isso, um olho só tem valor de outro olho. Um dente só tem o valor de outro dente. Então a ideia é, a vida só pode ser recompensada com outra vida. Então veja a noção que nós já temos ali em Gênesis no capítulo 4, a respeito então dessas questões. Tá? Nós vamos também mencionar diversas leis, então, no Antigo Testamento, que falam a respeito então dessas questões relacionadas a respeito então da pena de morte. Eu queria que você abrisse junto comigo, deixa eu só achar aqui, agora eu perdi tudo aqui, se eu não me engano é Êxodo capítulo 21, os versos 12 a 36. De vez em quando acontece isso, viu, irmãos? Eu organizo bem organizadinho aqui, mas às vezes até eu me perco nas minhas anotações. Não sei se isso acontece com você, mas é assim, né? Você escreve uma coisa, depois você mesmo não consegue ler o que você escreveu. Acontece muito? Não? Isso, é Êxodo capítulo 21, os versos 12 a 36. Olha o que vai dizer aí. São diversas leis a respeito, então, da violência. Diz aí no verso 12. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não se lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu que em suas mãos caísse, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. O que ele está se referindo aqui, lá na frente, então, a gente vai perceber que existia uma lei que se você matasse alguém, você podia correr e segurar nas pontas do altar para você não ser morto. Aqui ele está falando, se a morte foi por traição, ele pode estar segurando nas pontas do altar, que você tira ele de lá e mata ele. Se a gente pudesse atualizar, é o camarada que matou alguém, entrou na igreja e falou, pastor, pelo amor de Deus, me socorra. O cara vai tirar ele de dentro da igreja e vai matar ele. Era isso que era previsto aqui nesse verso, né? Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém ou vender ou for achado à sua mão será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e ferindo não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que lhe perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém for ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias,
não será punido porque é seu dinheiro. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará com os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á rir forro pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo ir forro por seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi, dantes, era dado a chifrar, e o seu dono disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal será morto. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor. Dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi era já dantes chifrador e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o boi morto será seu. Embora pareça que para nós algumas questões aqui parecem tão longe, né? Quem é que tem boi bravo aqui, né? Quem é que tem um boi lá no seu apartamento, né? Quem é que tem um boi na sua casa, né? A gente pode pensar assim, isso é inútil. Mas veja, aqui o que está por detrás de todas essas leis é a valorização da vida. É a preservação da vida do próximo. Lembra que nós falamos a respeito disso no início, quando nós falamos dos 10 mandamentos? Assassinar, matar, não é quando você vai lá e dá um tiro na pessoa, ou quando você fala uma palavra que destrói a vida do indivíduo. O 6º mandamento também nos incentiva e nos impulsiona a preservar a vida do outro. Não é só simplesmente não matar, mas preservar. Então, se eu sei que eu tenho um boi bravo e eu preciso prendê-lo, se eu tenho um pitbull bravo, eu preciso prendê-lo. Se eu cavei uma cova e eu não avisei, eu preciso tomar cuidado com isso, né? Exatamente porque isso pode levar a vida do meu irmão, isso pode danificar a sua vida, isso pode trazer um prejuízo para ele, né? E então isso que está sendo colocado aqui para nós a respeito da valorização da vida, tá? Então, nesse sentido, né, é que eu falo que essas listas de possibilidade revela de modo claro que o 6º mandamento, não matarás, não pode ser entendido como excluindo a pena capital. Tá? Então veja que a própria Escritura traz isso para nós. Tá? Então veja, né, nós lemos aí também a respeito disso, né, nós vamos falar já, deixa eu só ver aqui, era isso que eu queria mencionar, a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, eu vou pedir para os irmãos lerem lá, a gente vai falar daqui a pouco a respeito também da questão das cidades de refúgio. Vamos ler lá, Números 35, os versos 31 a 33, os irmãos. Vamos lá? Assim não profanareis a terra, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Se nós fôssemos trazer aqui para a nossa linguagem,
O que Números 35 está dizendo é o seguinte: se alguém matar outra pessoa intencionalmente, não haverá nenhum tipo de compensação que não seja a morte. Não pode pagar indenização, não pode pagar fiança, não é prendendo que vai resolver o problema. O que ele está dizendo ali é exatamente isso. Não aceite resgate por aquele que matou o outro intencionalmente. A única forma, então, de compensar a morte de alguém que foi morto dessa maneira é com a própria vida, né? Não é, então, fazendo nenhum tipo de resgate. Então, o verso 33, assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra, nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela foi derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Ecoa Gênesis 9, 5 e 6. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Como é que então a terra foi profanada lá em Gênesis capítulo 4? Quando Caim matou Abel. Ele tirou a vida do próprio irmão. E aí, então, em Gênesis capítulo 9, Deus fala, eu vou agora começar a requerer isso. Isso não vai passar impune, né? Exatamente porque o sangue, ele profana a terra, tá? Então, a história de Israel, naquela época, uma nação basicamente rural, tem muito a nos ensinar. A palavra-chave para os princípios bíblicos que norteiam a aplicação de penas é restituição, retribuição. Tal princípio visava a proteção das vítimas e, ao mesmo tempo, colocar temor nos malfeitores, mostrando claramente que o crime não era algo compensador. A lei tornava o crime uma atividade não lucrativa. O peso econômico sobre o infrator era muito grande. Então, o que está querendo dizer ali, né? Esse autor, o Rickson Moore, ele está dizendo, se alguém soubesse que pagaria com a sua própria vida ao matar alguém injustamente, ele pensaria duas vezes. Opa, eu não vou tirar a vida do João, porque se eu tirar a vida dele injustamente, eu vou ter que pagar com a minha própria vida. Então ele pensava, não vou fazer isso. Quando ele via alguém sendo condenado à pena de morte, porque matou alguém injustamente, ele pensava, eu não vou fazer isso. Não vou entrar nessa, porque eu sei que eu posso pagar com a minha própria vida. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre aquilo que nós conhecemos como cidades de refúgio. Eu quero que você abra lá em dois textos para mim, por favor. O primeiro deles lá em Deuteronômio 35, os versos 18 a 15. A lei também previa, irmãos, de que poderia acontecer mortes inesperadas, né? Ou que seriam mortes que nós consideraríamos como morte culposa. A pessoa não teve, faltosa, né? A pessoa não teve a intenção, de fato, de matar alguém. Né? De repente ela estava fazendo algo, a gente vai perceber aqui, então essa pessoa acabou morrendo e ele então tinha esse subterfúgio da lei para que ele não fosse também morto injustamente. Veja lá Números 35, os versos de 8 a 15. Alguém, por favor, leia para mim, por gentileza. Tá doloso, né? Então tá bom. Doloso é com culpa, né? Faltoso que... então é culposo. Isso. Eu não quero me confundir aqui. Ah, é? É porque às vezes eu falo uma coisa e estou pensando outra. Vamos lá, Números 35, 8 a 15. Números 35, 8 a 15. Se eu falei errado, é números, tá? Alguém pode ler, por favor? Isso, é isso mesmo. É porque eu estava esperando o microfone. Pode começar no 8, Eliane. Quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas. Se for pequena, tomareis poucas. Cada uma dará das suas cidades aos levitas, na proporção da herança que lhe tocar. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes,
Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis da terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Isso. Então, guardem essa expressão, né? Alguém que matar alguém involuntariamente. E guardem também essa expressão, vingador de sangue, tá? Guardem aí. Você vai encontrar essa mesma instrução em Deuteronômio 4, os versos 41 a 43, para você anotar, mas eu vou ler só o 42. Diz assim: para que se acolhesse ali o homicida que involuntariamente matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma dessas cidades e vivesse. Você vai encontrar essa mesma instrução em Deuteronômio 19, de 1 a 3, também se você quiser anotar. Eu vou ler apenas o final do verso 3, diz assim, o verso 3 diz: preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirá entre teis, e isto será para que nela se acolha todo homicida. E você vai encontrar a instituição propriamente dita disto, né, lá em Josué capítulo 20, os versos de 1 a 9. Nós não vamos ter tempo para ler, mas se você quiser dar uma olhadinha lá, você vai encontrar exatamente a mesma instrução. O que era alguém que matava involuntariamente? Era alguém que de repente estava fazendo algum serviço lá com uma faca e de repente o fio da faca soltou do cabo e aquilo ali foi na cabeça do camarada. Né? Às vezes ele estava cortando lenha, a cabeça do machado voou e matou alguém. Né? Então ele tinha a oportunidade de ir para essa cidade de refúgio para que ele pudesse então ser acolhido ali, até que houvesse um julgamento para realmente se verificar se ele foi realmente culpado intencionalmente pelaquela morte ou não. E ele deveria então permanecer naquela cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Por isso que nós lemos lá em Números agora há pouco, né, 35. Você não pode pagar o resgate para você sair da cidade de refúgio. Né? Ou seja, você não podia dizer, não, eu vou pagar, eu vou indenizar a família para que eu possa sair da minha casa, da cidade de refúgio. Ele não podia fazer isso. Ele ficava lá, guardado, preservado, porque ele matou involuntariamente. E o vingador de sangue, ou seja, alguém da própria família que tentasse tirar a vida dele, também não poderia fazer nada, porque ele estava lá nessa cidade de refúgio. E ele precisava, então, de uma espécie de julgamento para verificar realmente se ele cometeu aquele homicídio de maneira intencional ou não. Uma vez que o sacerdote morresse, ele podia voltar para a sua cidade de origem e ali ele podia levar a sua vida. Ele não precisava mais pagar por aquele homicídio. Então veja que a lei de Moisés, ela previa toda essa situação, todas essas circunstâncias que de fato valorizava a vida, né? Veja que até mesmo na cidade de refúgio, a valorização da vida também é expressa. Por quê? Porque se alguém de fato matasse outra pessoa involuntariamente, e se fosse dado então a oportunidade para o vingador de sangue então cumprir então com a vingança da morte desse seu parente, de repente nós teríamos ali duas situações bem complicadas, né? Alguém que matou a outra pessoa involuntariamente, ou o vingador de sangue que foi lá e matou outra pessoa, sem esperar algum tipo de julgamento. Então veja que aqui a gente vê essa valorização da vida, a justiça de Deus que está sendo expressa através então da lei de Moisés. Vamos então tentar partir aqui para o Novo Testamento. Vamos dar uma olhadinha para ver o que o Novo Testamento fala a respeito da questão da pena capital. Tá? Então, a validade atual da pena capital e a responsabilidade do Estado como ministro de Deus. Eu vou pedir os irmãos, então, para lerem Romanos capítulo 13, os versos 2 a 5. Vou pedir os irmãos, então, para lerem, por favor. De modo
que aquele... Isso, então algumas questões aqui importantes, né, a respeito desse texto. Primeiramente, então, algumas verdades básicas, né? Primeiro, toda a autoridade procede de Deus, é o que ele diz no verso 1. Não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Aqui a gente não vai entrar no mérito se a autoridade é boa ou se é ruim. Se ela é boa, tem os motivos que Deus coloca, e se ela é ruim, também tem os motivos pelo qual Deus coloca essas autoridades ruins. O ponto é, nenhuma delas existem sem a permissão de Deus. Deus é quem as coloca lá, quer a gente goste, quer a gente não goste, quer a gente tenha votado, quer a gente não tenha votado. É assim que funciona dentro da Escritura. Deus as coloca ali com um propósito que nós devemos pensar a respeito disso. Segundo, quem se opõe à autoridade de Deus, se opõe a Deus. Ele diz, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, verso 2. Certamente há motivos que devem nos levar a resistir à autoridade. Lembram lá de, se eu não me engano, Pedro e Silas, né? Quando eles foram impedidos de pregar o evangelho, eles responderam, importa obedecer a Deus do que vocês, né? Então, a autoridade não pode simplesmente impor para nós que vai ser assim e a gente fala, não, tudo bem, você é autoridade. Então, se baixar uma lei aqui hoje no Brasil e disser, vocês não podem pregar o evangelho, adivinha o que vai acontecer? Nós vamos continuar pregando. Mas vocês vão ser presos se continuar a pregar, porque isso agora é crime. Adivinha o que vai acontecer? Eu vou precisar contratar um advogado, eu vou receber marmita lá na prisão, porque a gente precisa continuar pregando o evangelho. Se baixar uma lei dizendo, agora vocês não podem mais se reunir nessa igreja, vocês têm que fechar as portas. A gente não precisa obedecer esse tipo de coisa, tá? Mas existem questões que a gente tem que obedecer à nossa autoridade. É por isso que a gente paga imposto, por exemplo. Né? É por isso que a gente obedece às leis de trânsito. É por isso, então, que a gente vive uma sociedade e cumpre as leis que são colocadas diante de nós, desde que elas não sejam contrárias à própria lei de Deus. A autoridade, então, é vingador. Ela é ministro de Deus. Então, veja lá. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então veja que quando a Paulo fala aí no verso 4, a respeito então dessa questão da autoridade punir o mal, ela usa 2 vezes essa palavra ministro, dizendo a autoridade é ministro de Deus. Parece uma palavra bonita, não é? A gente pensa assim que é uma palavra pomposa, mas sabe qual é a palavra no original? É a palavra diáconos. Ou seja, a autoridade é serva de Deus. Ela é diáconos de Deus. Ela faz aquilo que Deus está ordenando. É isso que o diácono faz. Ele é o servo. Ele obedece aquilo que Deus ordena. Eu não sei se vocês prestaram atenção na palavra vingador. Isso remete a quê? Isso te faz lembrar de quê? Do Velho Testamento. Deus não era isso que fazia o vingador de sangue? Lembra lá de Números 35? Por isso que o cara corria lá para a cidade de refúgio, porque ele matou involuntariamente. Para quê? Para o cara não encontrá-lo na rua e matá-lo. E restituir a vida que foi tirada de alguém da sua família. Então ele corria para a cidade de refúgio para não se encontrar com um vingador de sangue. Aqui Paulo está usando a mesma expressão. Deus é o vingador daquele que faz o mal. E quem ele usa para vingar o mal? Quem?
A autoridade que ele instituiu para que ele possa então fazer justiça, para que ele possa então fazer com que a vontade dele se cumpra, tá? Então, a autoridade é vingador, é o diácono, é o servo de Deus, para cumprir então os seus propósitos. Então, dentro disso, irmãos, João Calvino, ele vai falar algo muito interessante, né? Ele vai dizer assim, a função dos magistrados consiste no dever de reprimir pela força a insolente conduta dos perversos, que não se deixam governar espontaneamente pelas leis, bem como impor-lhes castigo de acordo com as suas ofensas, à luz do veredito divino. O apóstolo declara explicitamente que os magistrados são armados com espada, não com vã exibição, mas a fim de castigar os malfeitores. Então Calvino está dizendo, é por isso que o Estado porta a espada. Ou seja, ele pune com a espada. A espada não é coisa de enfeite, irmãos. Ela diz respeito, então, a uma pena. Ela leva a pessoa, então, à morte. É isso que Paulo está colocando aqui. Calvino ainda vai dizer o seguinte, o apóstolo prova isso pelo uso da espada, a qual Deus desembainhada em sua mão, a qual Deus tem desembainhada em sua mão. Esta é uma excelente passagem para provar o poder da espada. Se ao armar o magistrado o Senhor confiou-lhe também o uso da espada, então ao punir o culpado com a morte, ele não faz outra coisa senão obedecer a Deus no exercício de sua vingança. Calvino está dizendo, Deus deu a espada à autoridade civil, e se a autoridade civil a usá-la, se a autoridade civil usar a espada, ele está fazendo aquilo que Deus está querendo que ele faça mesmo. Porque Deus lhe deu essa autoridade. Deus colocou isso sobre ele. Deus deu essa competência, então, à autoridade civil. Aqueles, pois, diz Calvino, que consideram ser errôneo derramar o sangue do culpado, outra coisa não fazem, senão contender contra Deus, tá? Então, veja aí essa palavra, né? O vingador de sangue, aquele, então, que vai punir o mal, vai punir o malfeitor. É isso que está sendo colocado aqui para nós. Um outro texto que a gente precisa mencionar é 1 Pedro capítulo 2, os versos 13 e 15. Eu vou pedir alguém para ler para mim, por favor. Pode ler lá na frente. 2, os versos 13 e 15. Alguém? Isso. Então, semelhantemente aqui, Pedro vai dizer que a autoridade pune aqueles que são os malfeitores, né? Eu lembro que na minha época da juventude, né, não faz muito tempo isso, se você estivesse andando na rua, né? Se você estivesse andando na rua, meia-noite, 1h da manhã, passava um carro da polícia, você precisava correr? Eu não corria. Andava numa boa, se a polícia parasse, mandasse a gente parar, a gente parava numa boa, tranquilo. Por quê? Porque você estava tranquilo, você não estava fazendo nada de errado. Você não portava nenhum tipo de entorpecente, você não estava fazendo nada equivocado, você não estava traficando, você não estava fazendo nada de errado. Então você não tinha o que temer, não é? Agora, se você é um bandido, se você é um malfeitor, se você passa na rua, vê a polícia, a primeira coisa que geralmente acontece é pernas para que te quero, né? Que eu estou devendo. Então é isso que está sendo colocado aqui, né? O Estado, né? O magistrado, ele é colocado então para punir o malfeitor e para recompensar aqueles que fazem o bem. Vamos dar uma olhadinha então rapidamente aqui o que Jesus fala sobre a pena capital. Veja, por exemplo, né, Mateus capítulo 26, eu vou ler aqui para os irmãos, mas se você quiser acompanhar, Mateus 26, os versos 51 a 52, Jesus vai dizer assim, eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Então percebam, Jesus aqui não está recriminando Pedro pelo fato dele ter cortado a orelha então daquele soldado. O que na verdade ele está mencionando aqui é exatamente
aquilo que nós estamos falando até agora. Ele está dizendo para Pedro, Pedro, se você usar a espada como arma de defesa, e como, melhor dizendo, como arma de ataque, então, para poder matar esse indivíduo, é isso que vai acontecer com você também. Você também vai perecer a espada, porque é assim que acontece. Quando você mata alguém, você também paga com a sua própria vida. Tem um outro texto, né? Eu acabei não anotando aqui, onde Jesus, inclusive, instrui os seus discípulos, né, para que eles possam vender uma das capas que ele tem. Ele diz isso, né? Se você tem 2 capas, vende uma, compra uma espada, né? Porque daqui a pouco você vai precisar de uma delas, né? Veja também quando Jesus menciona, né, a gente não vai ter tempo para falar sobre isso, mas a questão lá da mulher adúltera, em João capítulo 8, os versos 4 e 9. Vocês lembram mais ou menos a história, né? É apresentada diante de Jesus uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E aparentemente, né, as pessoas pensam assim, viu? Jesus não fez nada, ela devia ser apedrejada e Jesus não fez nada com ela, porque Jesus não concorda com a pena de morte. Mas a lei de Moisés previa que se ela foi pega em flagrante adultério, tinha que também trazer o homem que estava na situação com ela. Cadê o indivíduo? Cadê o cara que estava com ela? Se foi flagrante. Cadê, então, as testemunhas para poder fazer isso, né? E na verdade, aqueles fariseus queriam incriminar Jesus no descumprimento da própria lei de Moisés. Por isso que Jesus não fez absolutamente nada. Porque, na verdade, eles estavam cumprindo a lei de Moisés, mas de maneira parcial, colocando, inclusive, aquela mulher numa situação bem constrangedora, dizendo que ela era adúltera, sem apresentar nenhum tipo de prova. Então, Jesus não fez nada contra a lei de Moisés. Ele não aboliu a pena de morte por causa disso. Ele simplesmente disse, olha, vocês não estão cumprindo o rito correto. Cadê o adúltero? Cadê as testemunhas? Tragam eles aqui e a gente cumpre aquilo que Moisés ordenou. Mas exatamente isso é que não acontece aqui. Outra coisa que deve nos chamar a atenção, está lá em João capítulo 19, os versos 10 a 11, é quando Jesus então se encontra com Pôncio Pilatos. No verso 11 então diz assim, Jesus respondeu, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado tem. No verso anterior, Pilatos vai dizer exatamente isso. Olha, eu tenho um poder para soltar você e eu tenho um poder também para mandar crucificá-lo. Jesus falou assim, não tenho crise com isso. Se você tem essa autoridade, Deus lhe deu. Faça o que é para fazer. Jesus nos diz, olha, eu sou contra isso aí. Olha, presta atenção. Mais adiante nós vamos encontrar Paulo, lá em Atos, falando a mesma coisa. Ele vai dizer, olha, se for encontrado em mim algum pecado de morte, então cumpra o que vocês têm como lei, né, de punição de pena capital. Em momento nenhum o apóstolo Paulo descreve essas leis como sendo leis injustas. Ele não se levanta como um revolucionário cristão, dizendo, não, agora tudo mudou. Ele simplesmente diz, olha, se é isso mesmo, então façam. Né? Se vocês encontrarem alguma coisa em mim realmente que merece a morte, vocês devem cumprir, então, essa lei, entendendo que essa autoridade, então, vinha do próprio Deus. Então, vamos partir aqui para algumas conclusões. Né? Então, comentando Gênesis 9:6, o Gerhard Voss ele diz o seguinte, Deus fez o homem segundo a sua imagem. Isto é, imputa-se a pena de morte em caso de assassinato, não simplesmente porque o assassinato é contrário ao bem-estar geral da raça humana, mas porque o assassinato é um insulto a Deus. Por quê? Porque está ferindo a imagem e semelhança de Deus. Né? A dignidade e os valores reais da vida humana consistem no fato de o homem portar a imagem de Deus. Adão foi criado como uma cópia ou réplica perfeita, embora finita da divindade, e mesmo hoje, apesar da queda, a imagem de Deus existe no homem, todavia danificada. O elemento mais hediondo do pecado do assassinato é o desprezo por Deus ao se destruir a vida humana que porta a sua imagem. Além disso, então, né, o John Frame ele vai falar algo semelhante a respeito disso. Ele vai dizer assim, mas não devia haver debate quanto à pena de morte por assassinato ser ou não apropriada.
Primeiro, porque antecede a lei de Moisés em muitos séculos. Lembra que eu falei sobre aqui o caso de Caim e Abel? Segundo, apresenta uma justiça exata, sangue por sangue, vida por vida. Finalmente, baseia-se na natureza do homem como imagem de Deus, um status dado a ele antes da queda. Além disso, então, John Frame vai dizer o seguinte, quem se posiciona contra a pena de morte frequentemente presume que a morte é o fim absoluto da existência humana, enquanto a Escritura ensina que é uma vida por vir. Os assassinos que se arrependem de seus pecados e se rendem a Cristo passarão a eternidade na glória. A pena capital não é uma privação absoluta da existência. Antes, é um meio de entregar a pessoa a Deus para o julgamento final. Além disso, eu quero ler aqui 2 frases do pastor Charlie Hodge. Está passando sozinho. Ele diz assim, a experiência ensina que onde a vida é desvalorizada, ela é insegura. Que onde o homicídio escapa impunemente ou é castigado indevidamente, os homicídios são terrivelmente multiplicados. Isso não parece atual para nós? Por que a vida tem pouco valor nos dias atuais? Porque ela não é valorizada, irmãos. Porque as pessoas matam, as pessoas às vezes destroem uma família inteira. E essas pessoas não são punidas com a mesma justiça. Isso não causa, como a gente leu agora em alguns textos anteriores, isso não causa terror nos demais. Porque a pessoa pensa, o meu fulano de tal matou, fez isso, fez aquilo, e hoje ele está solto aí. Teve uma regressão de pena, ele mostrou um bom comportamento, agora ele está solto de novo. Ele vai voltar a fazer a mesma coisa, porque ele percebe claramente que ele não é punido na mesma medida. Então isso traz esse senso de injustiça e principalmente o senso de desvalorização da vida humana. Tá? Além disso, então, o Rod vai dizer, visto que o 6º mandamento proíbe o homicídio malicioso, é evidente que na proibição não se inclui a aplicação da pena capital. Este castigo não é aplicado com o fim de gratificar o sentimento de vingança, mas para satisfazer a justiça e preservar a sociedade. Como estes são fins legítimos e da maior importância, segue-se que o castigo capital do homicídio é também legítimo. Este castigo, no caso de homicídio, não é apenas legítimo, mas também obrigatório. O que Rod está dizendo é, quando nós entendemos e aplicamos a pena capital, nós estamos preservando a sociedade humana. Nós estamos demonstrando que a vida tem valor e que aquele que tira a vida do outro vai pagar com a sua própria vida. Isso, então, causa temor dos demais. E isso, então, traz à sociedade exatamente esse temor da própria morte. E o cara vai dizer, olha, vou pensar bem, né, se eu vou tirar a vida de alguém. Vou pensar 2 vezes em me levantar, em matar alguém, porque se de fato eu for encontrado, eu posso pagar com a minha própria vida. E ao mesmo tempo que alguém paga com a sua vida, irmãos, encerrou aquele caso, não é? Encerrou aquela situação. Deixa eu só contar uma história aqui, para nós finalizarmos. E eu sempre gosto de contar essa história, porque eu conheço bem o personagem dessa história. Há um tempo atrás, 3 indivíduos, né, um deles era menor de idade, entrou na casa de um filho de uma ovelha minha. E quando esses indivíduos entraram na casa, eles viram lá a jaqueta dele, né, policial penal. E aí então mataram um camarada na frente da esposa e da filha pequena. E um deles era menor. E aí esses camaradas então foram identificados, o menor foi apreendido. E esse rapaz, então, né, perdeu a sua vida. E, para surpresa, né, e aqui eu não estou fazendo julgamento da nossa própria justiça, né, mas esse julgamento foi sendo postergado, até que na última chance, vamos dizer assim, que aqueles rapazes tinham de ser condenados pelo crime que eles cometeram, né? O menor não foi punido, né? Porque ele era menor, mas os dois, a última chance que esses camaradas tinham de ser punidos, né? O que aconteceu? Ele recebeu uma ligação, esse pai, né? Ele recebeu uma ligação e diz, olha, nós vamos ter que adiar o julgamento de novo, porque não tem ninguém para fazer a acusação, né? Para
para defender o seu filho e para fazer as acusações devidas do crime. E aí esse pai indignado, ele é um advogado, né, servidor do Tribunal de Justiça, ele mesmo foi defender a causa do seu filho. Ele falou, eu vou. E aí, irmãos, ele foi com todo o empenho para poder tentar algum tipo de punição para os criminosos que tiraram a vida do seu filho, do seu único filho. E aí, então, ele foi e conseguiu a punição daqueles indivíduos. Se eu não me engano, eles pegaram, um pegou acho que 9, outro pegou 16 anos, alguma coisa assim. O menor não foi condenado. Né? Ele era menor de idade à época, tinha 17 anos e alguma coisa, mas a lei brasileira diz que ele é menor. Esse rapaz depois saiu, né, lá do... não sei como é que é o nome que chama lá, né, mas ele saiu lá do lugar lá onde os menores ficam. Depois ele saiu e adivinham o que aconteceu? Ele tentou novamente matar uma pessoa por meio de latrocínio, né? Ele tentou furtar um carro, atirou no cara e ele não morreu, e depois ele matou um taxista. E aí sabe o que esse pai fez? Eu não sei nem se ele podia até ter sido preso, né? Ele pegou a notícia do jornal, que aquele menor, então, que a justiça tinha soltado quando ele era menor, porque ele não cumpriu pena. Ele pegou a reportagem no jornal que tinha saído com o nome do rapaz, que ele tinha matado um taxista. Ele pegou essa reportagem, ele foi lá no mesmo juiz que liberou esse menor, porque ele era menor na época, e falou, está aqui, ó, o mesmo rapaz que matou meu filho agora matou um taxista. Indignado. Graças a Deus ele não foi preso, porque o juiz poderia ter mandado ele ser preso, e ele não foi preso. A indignação de um pai que perdeu o seu filho e, ao mesmo tempo, a injustiça de pessoas que, daqui a pouco, provavelmente já estão até soltos, né? Eu não sei, isso já faz quase 6 anos, se eu não me engano, em que esse pai perdeu o seu único filho. Então, irmãos, quando a gente pensa na questão da pena de morte, eu quero que os irmãos não focalizem ou não enfatizem a pena em si mesma. Porque às vezes a gente pode pensar que Deus está tendo prazer na morte, na pena de morte. Deus parece meio carrasco, né? Mas a pena de morte, ou a pena capital, deve nos fazer refletir a respeito do valor da vida. Para Deus, a vida tem muito valor. É isso que diz o 6º mandamento. Deus valoriza a vida, né? E nós devemos fazer todo o esforço possível para preservar, para valorizar, para manter a vida do nosso próximo saudável, não só no que diz respeito ao seu corpo, né, mas a forma como nós falamos, a forma como nós dirigimos ao nosso próximo, para que o nosso coração e as mazelas do nosso coração não atinjam o coração do nosso próximo e a gente, de alguma maneira, cometa esse assassinato, né, trazendo palavras, então, que levem o nosso próximo à morte, né, essa morte, mesmo que seja uma morte emocional ou espiritual. Ok? Está aberto aí para perguntas. Quem quiser fazer perguntas. Aqui, Lucas. No caso que o juiz soltou o menor, a sociedade, de modo geral, fica culpando o juiz. Eu não estou defendendo ninguém. Mas quem faz a lei que solta o menor não é juiz, é a Câmara, é o Congresso. Sim. E isso confunde muito. Atualmente estão dizendo que o juiz denunciou. O juiz não denuncia ninguém. Quem denuncia é o Ministério Público. Então, há uma confusão muito grande da sociedade com esses assuntos, né? E no Brasil estão culpando pessoas que não têm nada a ver. Essa questão de fake news, por exemplo, quem é o responsável por isso? É o Congresso, mas não sai nada, porque há interesse de grupos que continuem assim e tal. A mesma coisa, há anos se discute essa questão dos menores. Nós tivemos aí uns 10 anos, situação de família de juiz que foi atacado por menores e o colega dele teve que soltar. E não podia fazer nada, porque é lei. E a lei Sim. quem faz é o Congresso, que representa a sociedade e que a sociedade escolhe determinados elementos para ir para lá, que não tem interesse em melhorar nada. Isso. Obrigado pelo esclarecimento, viu, Miguel? Ali o Ariston.
Pastor, quando a gente observa esses textos aí que foram mencionados, e Apocalipse 21:8 fala que os assassinos estão sujeitos à segunda morte, ou seja, não serão salvos. Então, parece que numa primeira interpretação a gente é conduzido a pensar que essa pessoa que assassina uma outra, ela não tem salvação. Mas aí, quando a gente também contextualiza com outras situações, por exemplo, Moisés era um assassino e ele está na glória, né? Ele foi salvo. Então, a gente se lembra também das misericórdias de Deus e que, havendo arrependimento sincero, mesmo essas pessoas. Mas eu sei que, se a congregação aqui soubesse de uma pessoa que é um assassino, mesmo tendo ela pago a pena dela, ela ficaria bem constrangida a ter essa pessoa. Mas a gente precisa também, então, assim, só para contextualizar. Davi também, outro assassino, né? Porque Urias, embora não tenha matado diretamente, mas é o responsável direto. E Deus usou da sua infinita misericórdia, havendo ali, então, arrependimento sincero. Só para colocar essa questão. Ok. Eu não desconsidero de maneira nenhuma, né, a questão do perdão de Deus nesse sentido, né? O que eu quero enfatizar de fato é o desvalor que a vida tem sido dada, né? A desvalorização, melhor dizendo, que a vida tem recebido. Aí não é dos dias de hoje, né? Então a gente precisa pensar nisso, né? Quando a Bíblia coloca essa questão da pena de morte como valorização da vida, é algo que a gente precisa pensar melhor a respeito disso, né? Lógico, vai ter assassinos que vão se arrepender, né? Talvez a gente pode mencionar aqui o próprio ladrão da cruz, né? Ele se arrependeu dos seus pecados, mas Jesus não falou assim, não, meu amigo, então beleza, agora desce daí e vai pregar o evangelho. Não, ele continuou lá pregado, ele continuou sendo morto, né? Há filmes, muitas vezes, que retratam isso, né? Tem alguns filmes que eu já assisti que na hora da cadeira elétrica o cara falou, eu quero pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Mas isso não tirou dele a execução penal, né? Ele não foi solto por causa disso, né? Então, às vezes uma coisa não está ligada intimamente à outra, né? O fato de alguém ser perdoado por Deus não quer dizer que não vai sofrer as consequências do pecado, né? O namorado que engravida a namorada e pede perdão a Deus não quer dizer que o menino vai sumir da barriga dela, vai nascer. Eu espero que nasça, inclusive, né? Então, vai nascer. Ele vai ser perdoado por Deus, Deus é misericordioso, mas ele vai ter que agora trabalhar para criar a criança. Deus muitas vezes não nos livra das nossas consequências, né? E às vezes a gente acha isso, né? Eu posso pecar, pedir perdão a Deus, que a fatura do cartão de crédito não vai chegar, mas às vezes chega, tá? Aqui, Lucas, para a dona Joemi. A dona Joemi é a única que pode furar a fila, viu, gente? Escuta, obrigada. É uma coisa que a gente tem que ter na mente, que Deus é amor. Sim. Mas é justiça também. Sim. Aquilo que a gente semear, nós vamos colher, sofrendo as consequências. Ele não tira as consequências dos nossos pecados, né? Então, devemos tomar muito cuidado até com o nosso falar, porque muitas vezes, através da nossa palavra, nós condenamos um irmão, falamos uma coisa que não deveria falar. Então, realmente, ter uma vida cristã santa, mesmo pela misericórdia de Deus, e ser cheio do Espírito Santo para enfrentar a nossa mente carnal, humana. É isso que eu acho que foi muito importante, esse estudo mesmo. Que bom. Ana Josina. É o valor da vida que Deus cobra de nós, e cobra mesmo, ele é muito importante. Agora, eu acho que nós, seres humanos, nós não estamos preparados para a pena capital, não. Eu tiro por mim mesma, eu não preciso ir muito longe. Quando a gente fala das palavras que matam, né? Eu tenho na minha própria família uma pessoa que se suicidou logo em seguida de receber a esculhambação do próprio pai. Esse pai foi acolhido pela família, perdoado. Só que quando o Roberto morreu de Covid, eu tive irmãos que me condenou, porque eu não soquei goela abaixo do Roberto na UTI, cloroquina. E fui condenada também. E aí?
Então, eu acho que essa questão de condenação, a autoridade vem de Deus. Será que nós estamos, as nossas autoridades estão preparadas? O nosso povo não está. Ele condena a própria autoridade. Então, assim, eu acho que muita coisa precisa ser trabalhada para poder definir que nós, cristãos, precisamos apoiar a pena de morte. Eu não apoio. E lendo aqui os textos que o senhor colocou, ainda foge para um assunto que também é polêmico, que é quando, naquele texto que nós lemos, quando fala que a pessoa que pegou e bateu na pessoa grávida e que ela abortou, se teve dano contra a mãe, ele é penalizado. Ele não foi penalizado pelo aborto. O senhor viu aquilo? Eu abri o olho assim, porque eu não lembrava daquele texto. Quer dizer, o aborto pode, não pode matar a mãe. Então, assim, existem muitas coisas que precisam ser trabalhadas antes da igreja tomar uma posição. Agora, a vida é importante, sim. E a fala, a boca da pessoa mata, condena. Eu acho que o princípio do aborto ali é aquele mesmo princípio que a gente aplica em algumas questões relacionadas a uma gravidez de risco, né? Então, às vezes, quando há perigo para a mãe no momento do parto, o médico já está bem instruído de que ele deve preservar a vida da mãe, né? Porque a mãe pode novamente ter outro filho futuramente, né? Então, se o médico, no momento de um parto complicado, ele tiver que escolher entre uma e outra, entre salvar a mãe e salvar a criança, eu entendo que o médico já deve saber que ele tem que salvar a mãe. E ele junta o feto, a gravidez, tanto quanto o boi. Se feriu, se bateu na mãe, espancou a mãe e a mãe abortou, ele vai indenizar o marido, indenizar o marido da mãe. Mas ali acho que não tem diretamente uma questão física contra a mãe. É numa situação que, de repente, a mãe passa mal, vendo dois homens brigando, e aí ela passa mal e ela acaba abortando o filho, né, por causa dessa situação, aí que acontece a punição, né, as indenizações. Não é diretamente bater na mãe, né, na mulher grávida. É uma mulher grávida que, sei lá, vai tentar separar a briga do marido, né, e ali, naquele estresse todo, ela recebe um empurrão para tentar separar o marido daquela briga, ou ela começa a ficar desesperada, passa mal, né, pressão cai. Mulher grávida, a gente sabe os sintomas, né? Está mais sensível. Nós não, né, que eu nunca fiquei grávida. Mas as mulheres sabem, né, dos sintomas, das dificuldades, e aí pode acontecer esse aborto, digamos assim, espontâneo, né? Ela acaba abortando por causa dessa situação de estresse. Então, por isso que tem essa questão da punição aí. Não diretamente à mãe. Certamente, se fosse um atentado contra a própria criança, eu acho que seria diferente. Eu não sou a favor do aborto, mas esse texto é muito claro em que ele não é penalizado pela morte do bebê. Ele é penalizado se morresse a mãe. Então, assim, precisa muito ser trabalhado isso antes da gente tomar a decisão. Não, a minha ideia aqui não é a igreja tomar decisão com relação à pena de morte ou não. Mesmo porque, hoje, né, assim, eu já ouvi alguns colegas falando, hoje, se tivesse uma implementação de pena capital no Brasil, a IPB, de modo geral, não seria contra. Tá? Assim, isso não é oficializado dentro da IPB, né, mas, assim, pelas conversas que a gente ouve aqui, acolá, um ou outro, conversa aqui, conversa acolá, eu acho que, de modo geral, a IPB não se levantaria contra a pena de morte, assim, oficialmente. Né? Apesar disso nunca ter sido falado no Supremo Conselho, né, sobre esse assunto. Então, a IPB não tem uma posição oficial. E nem quero que a nossa igreja tenha uma posição oficial. A questão não é essa. Mas é nós apresentarmos aquilo que a Escritura coloca para nós. Né? Deixar claro que a Bíblia não condena, né, essa questão da pena capital, né? Ela tem uma questão de justiça mesmo aí, e é algo que a gente precisa refletir no amadurecimento da nossa fé, no entendimento do Evangelho, né? Até para que a gente, às vezes, tenha que se posicionar particularmente com alguém que queira discutir, que queira aprender mais sobre esse assunto, né? Que queira discutir conosco qual é a posição dos cristãos com relação a essa situação, né? A pena de morte é um deles. A gente vai falar sobre aborto, a gente vai falar sobre homicídio nos próximos domingos, né? Falar sobre guerra. O cristão deve participar da guerra ou não? Né? Como é que a gente lida com um irmão que é policial militar? Né? Se ele vier pedir alguma instrução para mim, por exemplo, pastor,
eu devo atirar em alguém? Né? Eu estou lá com o revólver. E aí, eu vou atirar, não vou? O que eu vou fazer? Ele é policial militar. Ele é um policial civil. Né? Ele foi chamado para a guerra. E aí, como é que ele vai se posicionar? Né? Ele, como sendo cristão, ele vai poder ir, ele pode não ir. Né? O policial ele pode matar se for necessário, ele não mata em momento nenhum. Então, são coisas que a gente precisa refletir de maneira tranquila, coerente, para ter um amadurecimento da nossa fé. Né? Tá bom? Deixa eu só falar ali, Xerinha. A Rebeca está na fila ali. Só que eu não lembro qual é a referência do versículo que a irmã citou, lá do aborto, mas na minha tradução não fala aborto. Na minha tradução fala que se ele atingir a mulher e a mulher tiver o bebê prematuramente, aí eu acho que tem uma diferença muito grande entre, né, a mulher ter o bebê prematuro e fala não sofrer outros danos. Então, eu pressuponho que o bebê não morreu e que a mulher ficou bem. E aí depois ele fala vida por vida, olho por olho, dente por dente. Então, pela minha tradução, eu entendo que ele não trata o bebê como o boi. Ele fala que se tiver morte, né, seria o caso. A minha tradução usa a palavra aborte, né? Eu posso ver depois no original se o sentido é isso, né? Se essa tradução talvez seja melhor. Deixa eu só achar aqui, que aí eu já tiro essa dúvida agora, tá? Mas veja aqui, ele diz assim, olha, ele aborte, porém não lhe cause maior dano. Então ele tem que indenizar. Mas se houver dano grave, então se a mulher abortar e tiver um dano grave, aí ele diz, é vida por vida. Né? É o que ele está mencionando aqui. Deixa eu só confirmar se a palavra que é usada aqui realmente é aborte. Alguém mais? Pode? Pode. Então, para nós, eu penso que é muito difícil a gente pensar sobre a justiça de Deus. A gente gosta muito de pensar e falar a respeito de um Deus que é amor. Mas a gente tem que lembrar que Deus ele é 100% amor, mas ele também é 100% justiça. Então, quando a gente fala a respeito disso, para nós, pelo menos para mim também, eu tenho essa dificuldade, pensar que Deus ele é justo em todos os seus aspectos, mas ele é. Então, eu penso, por exemplo, nas 10 virgens. As 10 virgens foram instruídas do que elas deveriam fazer, mas o que acontece? 5 delas negligenciam as instruções. E as outras 5 cumprem as instruções. Aí eu fico pensando, meu Deus, mas por que na hora que aquelas 5 que não cumpriram as instruções pediu ajuda para as outras 5? Por que elas não ajudaram? Eu fico pensando que elas poderiam ter ajudado. Poxa, elas tinham que dar um pouquinho de azeite para que não houvesse dano para as outras. Mas havia uma instrução, elas cumpriram, e as outras não cumpriram, foram negligentes. Então, o noivo veio e pegou aquelas 5 virgens. Né? Então, pensando a respeito da justiça de Deus, quando a gente pensa a respeito de... Acho que eu perdi meu raciocínio. Mas é mais ou menos isso. E a gente tem que lembrar o seguinte, Deus, ele é um Deus que é chamado Deus da guerra. Ele é o Deus, o Senhor dos exércitos. Né? Então, ele também em muitos casos, ele foi à frente e guerreou sozinho para livrar o povo dele. Né? Então, quando a gente pensa a respeito da pena capital, a gente tem que ter essas situações em mente. Então, falar só que Deus é amor, que Ele é só amor, e a gente não pensar na justiça de Deus também é um erro. E para nós que temos o pecado, né, que nós fomos atingidos de certa forma pelo pecado, apesar da regeneração, é difícil para a gente pensar a respeito da justiça 100%, né? Mas a gente deve ter isso em mente. Eu ia completar o que a Ana falou e o que você falou, muito bem falado, mas é basicamente isso. Deixa eu só, então, ajudar aqui também na interpretação ali da Ana Josina. Eu estou olhando aqui, Ana, o sentido aqui do verbo não é abortar no sentido de que a criança morreu. O sentido é simplesmente que ela saiu. Ou seja, é o sentido de que a mãe abortou, e se aquele aborto, né, ou seja, se aquela criança saiu diante daquela situação, saiu prematuro, ela saiu com vida, aí ele tem que pagar uma indenização.
Mas se aquela mãe perdeu a criança, né, ela abortou, e o aborto causou a morte da criança, aí é vida por vida. Não, eu estou lendo aqui, eu tô lendo aqui no original mesmo. O sentido da palavra aqui, do hebraico, saiu. Simplesmente teve a briga e a criança, a mãe, por causa daquela situação, a criança saiu. Mas aí se não houve dano nem para a mãe nem para a criança, aí ele paga a indenização. A criança nasceu viva, está tudo certo, ele paga a indenização, ele arca com o resgate, com as despesas médicas lá que a mãe teve, com pelo menos 1 ano de fralda, ele vai pagar 1 ano de fralda, né, vai pagar a indenização, está tudo certo. Agora, se a criança, a mãe abortou e a criança nasceu morta, ou se a criança nasceu viva e a mãe morreu por causa do aborto, aí é vida por vida. Tá? É o que a Rebeca está colocando ali. Diga, Tom. Pastor, o versículo que o senhor está falando aí, no original, eu posso ler aqui? Pode. Ele fala o seguinte: se alguns homens, isso é o hebraico original, tá? Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente será multado conforme ao que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Então, é exatamente isso que o senhor está explicando para nós. Se a criança saiu, de uma maneira ou outra, prematura, né, no caso, e não houver morte. Então, se a criança saiu prematura e está com vida, beleza, tem a sua pena também. Se morrer, já é outra coisa. É outra coisa. Né? Isso mesmo. Uma coisa também que eu queria acrescentar, Então, rapidinho, pastor. então, só para você continuar aí, mas veja aí, então, irmãos, veja que a pena capital, ela tem esse sentido da gravidade da ofensa, né? Então, veja que uma mãe que aborta, que nasce um menino, uma criança prematura, ela não tem a mesma equivalência de uma morte. Aí o nascimento prematuro é uma coisa, há uma criança que nasceu morta ou a mãe morreu por causa dessa situação é outra coisa. Então, veja que existe a penalidade de acordo com a gravidade do fato, né? É isso que a gente precisa compreender. Sim. Uma coisa também que a gente precisa muito entender é que em Deuteronômio, Êxodo, Levíticos, que a gente for ver isso no princípio das coisas, a cultura era diferente, os tempos eram diferentes. Então a gente precisa entender realmente o porquê que Moisés estava sendo instruído por Deus para colocar essas leis naquele tempo, né? Olhar com essa visão, não olhando na visão do nosso mundo hoje, da nossa atualidade hoje, porque são tempos diferentes, são culturas diferentes, são povos diferentes, são princípios diferentes. Então, é importante a gente analisar isso, porque o Senhor está trazendo para nós, e eu consegui compreender muito, a importância, o valor da vida. Né? E esse valor da vida, ele vem desde Adão, porque o próprio Deus soprou a vida nas narinas de Adão. Então, e esse Adão essa vida de Adão vem sendo trazida até nós até hoje. E quando Cristo nasceu e morreu por nós, Ele entregou a sua própria vida para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Então, esse é o valor da vida lá atrás e é o valor da vida de hoje também. Então, quando a gente olha para a sociedade atual e a gente vê a desvalorização da vida, a gente precisa se aperceber disso, né? Quando eu não sei os irmãos, né? De repente eu preciso orar mais sobre isso, não é? Mas eu fico extremamente indignado, né? Quando você vê crimes relacionados à morte, né? Onde de repente pessoas foram ali e assassinaram uma família inteira. Já mencionei isso aqui diversas vezes, né? Um caso onde o camarada matou 10 pessoas da mesma família, irmãos, da mesma família, entre elas 2 crianças, que foram colocadas dentro do carro e foram carbonizadas vivas. Irmãos, se isso não causa indignação em nós, se isso não causa uma certa desejo de que Deus puna essa situação, eu acho que a gente precisa rever um pouco o nosso cristianismo. Se a gente pensa assim, não, está tudo certo, aconteceu, né, está tudo bem, eles não vão pagar por aquilo, irmãos. Eles não vão pagar por 10 vidas, não vão.
Eles não vão pagar por aquelas 10 vidas. Então, veja, eu não estou querendo incentivar os irmãos a que os irmãos saiam daqui dizendo: o pastor agora diz que tem que ser, para ser membro daquela igreja, eu tenho que acreditar na pena de morte. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos nos despertar diante do quadro da sociedade que nós vivemos, que não é um quadro só nosso, não é uma coisa só da nossa sociedade atual, isso não diz respeito só ao século XXI, Moisés já tratou disso lá atrás. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que nós precisamos valorizar a vida. Isso serve para esses assassinatos, isso serve para o aborto, que a gente vai tratar mais adiante, também relacionado ao 6º mandamento. Isso diz respeito às nossas relações entre irmãos. Quando nós pensamos em dizer algo a alguém, a gente precisa valorizar a vida, tá? Porque Deus a valoriza a vida. Então, quando uma pessoa, um indivíduo, tira 10 vidas de uma mesma família, ele está manchando 10 imagens e semelhanças de Deus. Dentre elas, 2 crianças. Quando um adolescente de 16 anos, ele mata o seu pai com a própria arma, mata a sua irmã, sai para comer hot dog, lá, cachorro quente, eu não sei o que ele foi comer. Ele volta para casa, ele espera a mãe dele chegar do trabalho. A mãe encontra o marido na sala caído, morto. E quando ela chega na cozinha, o menino está lá esperando ela, mata a mãe. E depois o menino sai de novo para dar um rolé. Irmãos, me desculpem se isso não causa indignação no nosso coração, irmãos. A gente precisa rever essas questões em nós. Se a gente acha que aquilo ali, a gente pensa assim: coitado desse menino, Deus tenha misericórdia. E os pais? E a irmã? E sem falar que aumenta a gravidade disso, que o menino foi adotado por essa família. Ele poderia estar em qualquer casa de recuperação, ele poderia estar em qualquer outro lugar, morando com outras crianças, sem família, sem nada, mas ele foi adotado por essa família que ele matou. Então percebam como essas coisas são graves, como essas coisas muitas vezes são tristes, e que nós, como cristãos, precisamos pensar sobre isso, nós precisamos aplicar o nosso cristianismo a isso, né? Nós precisamos reconhecer que essas coisas são difíceis, mas nós precisamos aplicar o Evangelho, e nós precisamos aplicar Deus em toda essa situação. Então, daí, irmãos, vocês percebem a gravidade que o pecado traz em nossas vidas, né? É por isso, então, que Jesus morreu a pena capital, ele morreu a morte, né? Ele teve que dar a sua vida. Ele não simplesmente veio aqui e falou: olha, vocês fazem isso, aquilo, está tudo certo. Não, ele teve que ser punido pelos nossos pecados. Ele assumiu o nosso lugar. Sim, pastor Gilberto. Bom dia. Bom dia. Se tem algum cristão pensando que a igreja cristã não tem registro de pena de morte, está enganado. Porque que no livro de Atos, capítulo 5, traz o relato de Ananias e Safira. Muito bem lembrado. Obrigado. Então, a igreja cristã, ela no início dela, precisou agir dessa forma. O pecado de Ananias e Safira representou algo danoso para a igreja. E a pena de morte foi aplicada imediatamente. Está aqui, Atos capítulo 5. Aqui diz assim, ó: assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. Depois Pedro deu a chance da mulher se arrepender, mas ela também não se arrependeu, não deu prova disso, e ela também veio a falecer naquele instante. A pena de morte, que não foi, eles não mataram ninguém, mas o crime que eles estavam cometendo era tão grave para a igreja que iria prejudicar toda a igreja, ia contaminar a obra dos apóstolos, ia virar um problema, e a pena de morte aconteceu. Há situações também, né, daquele que colocou a mão na arca, que não podia, e a pena de morte foi aplicada. Usar, né? Colocou a mão na arca e foi morto. Há um outro caso também na palavra de Deus, de alguém que não matou, mas colocou fogo estranho dentro do santuário. E morreram os dois na hora. E também há outro caso também de um profeta que desobedeceu a Deus
E na volta, encontrou com o leão. foi Deus que providenciou o leão e matou ele. Não era o leão da Receita Federal, era um leão Não de era da verdade. Receita Federal. Então, as nações que têm atribuído pena de morte, você analisa, por exemplo, vai lá na China e tenta criar um problema publicamente para você ver. É executado em praça pública. Né? Então, o Brasil está de um jeito, numa situação, entendeu? O povo está agindo de forma absurdamente grave no nosso país. Basta você ir no Rio de Janeiro, aqui mesmo em Brasília, recentemente, um garoto aí, está uma dúvida aí, né? Estão levantando essa dúvida, que foi um menino de 15 anos que matou 3 pessoas. Depois mataram ele. Entende? Quem fez isso, né? Então, a gente tem que realmente, a igreja tem que ter um posicionamento. Não pode a gente ser... Há casos, pastor Gilberto, que eu menciono aqui, né, que às vezes a própria justiça paralela, né, que são os próprios criminosos, às vezes eles são mais justos do que a própria legislação brasileira. Então, tempo atrás, ficou muito público isso, né? Mas tempos atrás, nós tivemos aquele caso daquele grupo, né, que parou em frente a um restaurante e matou, se eu não me engano, 3 ou 4 médicos. Né? Eles se confundiram, achando que era lá um grupo rival, mas, na verdade, eram 4 médicos que participavam de um congresso, acho que no Rio de Janeiro. E aí ficou aquela coisa, a polícia atrás para poder encontrar, cadê os bandidos, quem são, tinha filmagem, tinha tudo, mas não conseguiram achar os camaradas. 3 dias depois, eles foram encontrados mortos. Sabe quem matou? Os próprios bandidos. Mataram, ligaram para a polícia e falou, está em tal lugar, está lá, pode pegar. E acharam os corpos desses indivíduos. Por quê? Porque os próprios criminosos não suportaram aquele tipo de crime. Sabe o que acontece com o estuprador? Vocês sabem o que acontece com o estuprador. Sabe o que acontece quando chega lá no presídio o camarada que matou a sua mãe? Os criminosos agem com mais justiça, muitas vezes, do que a própria justiça brasileira. Albertos, para a gente encerrar, senão daqui a pouco eu vou tomate, não vai voar nem sino em mim, não, vai voar tomate aqui. Sim. Uma coisa dos pontos que ele citou é que quem aplicou a pena de morte foi Deus, não foram os homens. Sim, mas a gente falou sobre isso agora há pouco. E outra coisa também, que no caso de Caim, que ele matou Abel, Deus, inclusive, deu um símbolo para que ele não fosse morto por outras pessoas por causa disso. Mas lá a gente também já falou sobre isso. Eu cheguei depois, né?